tem convidado especial hoje no 23º PCcast. Depois da vinheta, nossa conversa com Alex César, prefeito de Pirapora. Alex, prazer recebê-lo aqui no PCcast. Prazer meu. Aqui só tem um programa que eu falo com o pessoal, aqui só tem uma ditadura, que é a de trazer pessoas que eu gosto, que eu respeito, que eu admiro o trabalho, e que são meus amigos. Você preenche todos esses requisitos, essas características, então sinta-se à vontade. Obrigado, PC. Obrigado por fazer parte desse grupo da sua amizade. Você realmente é um grande amigo que a gente conheceu e fez parte dessa caminhada política nossa em Pirapora, até hoje vitoriosa. Mas a gente está muito feliz de estar aqui, poder participar do PCcast. A gente demorou muito a vir porque foram vários compromissos, mas sentaram aqui nessas cadeiras pessoas muito importantes, que fazem parte do seu ciclo de amizade, e muitas delas fazem parte também do meu. Fico muito feliz de estar aqui e quero responder as perguntas sobre nossa Pirapora, sobre nossa cultura, nossa gente, nosso povo, nosso vapor, nosso rio, nosso turismo, o nosso desenvolvimento econômico. Pirapora passa por um momento muito bom e a gente está aqui para esclarecer a população, dialogar. Eu gosto muito de vir aos programas, podcast, rádio, televisão, porque é onde a gente tem a possibilidade de falar para muitas pessoas, né? As redes sociais são importantes, mas as pessoas ainda têm esse apego ao rádio, de ver as imagens e de querer acompanhar o dia a dia do prefeito, o dia a dia da cidade. Então é muito importante a gente estar nesses momentos, esses espaços de diálogo com a população. Exato. Alex, vamos começar do começo. As pessoas, às vezes, conhecem o Alex César prefeito, veem Alex atuando, vão para a urna, conhecem as propostas, mas não conhecem a pessoa, né? Quem é Alex César? Então, eu não sou nascido em Pirapora, sou piraporense de corpo, alma e coração há 23 anos, né? Que eu tô lá em Pirapora, me mudei para Pirapora, mas eu sou nascido na zona da Mata Mineira, sou nascido num distrito de uma cidade que chama Leopoldina, o distrito se chama Tebas, é um distrito com quase 2.000 pessoas, todo mundo se conhece. Eu sou muito interiorano, né? Eu gosto de ir à casa das pessoas, eu gosto de receber as pessoas, eu gosto de conviver, eu gosto de estar perto das pessoas, talvez por causa dessa minha raiz, de ser uma pessoa de uma cidade muito pequena, onde todo mundo se fala, onde todo mundo se conhece. Isso faz parte do meu perfil. E na política isso é muito bom, você gostar de estar no meio de pessoas. Então saí de lá, jovem, fui para Belo Horizonte, em Belo Horizonte trabalhei bastante, estudei e fui parar em Pirapora e me encontrei num lugar onde tem um calor humano incrível, onde tem pessoas que hoje o meu ciclo de amizade é todo de Pirapora. Cheguei lá com 27 anos e estou já com 48 anos. Fui vereador por um mandato, em sequência assumi o desafio de ser candidato a prefeito através de um grupo que você deve se lembrar, que chamava G8, que era um grupo de vereadores que compunham a oposição na Câmara. Pirapora vivia um momento de desgaste político muito grande de um grupo político, e isso nos possibilitou a nos projetar, né? A gente tinha um grupo de vereadores na Câmara muito coeso, muito firme, de que entendia que aquilo era um momento de fazer uma virada de chave em Pirapora. E aí, a partir desse momento, a gente começou a criar possibilidades de fazer uma candidatura a prefeito, ainda vereador, e isso foi dando certo, foi tomando corpo. Tivemos apoio de um grupo que sempre foi grupo de oposição ao governo que ficou em Pirapora quase 16 anos, e deu certo, as pessoas queriam uma mudança, a gente fez parte dessa mudança e começamos o nosso mandato em 2021 de prefeito. Fui reeleito agora, o ano passado, com uma votação muito expressiva, uma votação de quase 80% dos votos, uma diferença do primeiro para o segundo colocado muito grande, a maior votação da história de Pirapora, de um prefeito. Isso me dá muito mais responsabilidade. Lógico que a gente fica muito feliz com isso, mas a nossa responsabilidade com a cidade ela vai aumentando de acordo com que as pessoas vão acreditando na gente. E é uma coisa difícil no interior, né, Alex? Porque você não tem
você não é filho de político, você não tem aquela linhagem de, vamos supor, que as elites têm, né, não é um grande empresário, é um trabalhador, uma pessoa que veio do Exatamente, povo. exatamente. E talvez essa sua característica que tenha sido importante para fazer a identificação das pessoas de Pirapora com você. Na verdade, a sua pergunta inicial, ela traz uma clareza muito grande de quem sou eu. Eu sou uma pessoa muito popular, né, eu sou uma pessoa muito acessível e eu gosto de estar no meio das pessoas. E eu acho que, pra mim é muito gratificante isso, porque gostar de ir no supermercado, eu não deixei de fazer isso. Gostar de fazer uma caminhada no meio das pessoas, de andar a pé, de andar com vida aberta e cumprimentar as pessoas, de estar no meio onde as pessoas vivem, isso facilita muito as tomadas de decisões, porque é para as pessoas que a gente governa, é para as pessoas que a gente trabalha. E é um trabalho gratificante, é um trabalho às vezes cansativo, né? A prefeitura consome muito tempo do Alex. O Alex é prefeito 24 horas, né? Eu tenho os meus momentos de lazer, de irreverência, algumas pessoas até me criticam por isso, mas esse sou eu. Eu não mudei a minha forma de conduzir a minha vida pessoal e pública por ter me tornado prefeito. Eu continuo o mesmo Alex que gostava de jogar vôlei, não jogo mais porque não tenho tempo, mas faço questão de estar próximo, de estar perto das pessoas, de ir onde elas estão, no pagode, na festa, né? Eu vivo muito intensamente a vida social de Pirapora. Acho que isso é uma coisa minha, eu não faço isso de forma planejada ou forçada. Isso naturalmente traduz em aproximação com as pessoas, confiança das pessoas, porque eu tento ao tempo o tempo todo ser a mesma E pessoa a e gente que dizer para as pessoas: "Eu sou igual a vocês". A gente que vê lá em Pirapora, percebe que mesmo aquelas pessoas que eventualmente não votam em você, não gostam do seu governo, mas elas, te respeitam como ser humano. Exatamente. Separam o prefeito do político. Talvez seja por isso, por essa proximidade que eu tenho com as pessoas, mesmo com aquelas que pensam diferente de nós, eu gosto de dizer muito para meus secretários, a gente conviver com pessoas iguais é a coisa mais fácil do mundo, né. O desafio é você conviver com o contraditório, conviver com a oposição. Eu tenho um respeito muito grande pela oposição, lógico que por quem me respeita também, porque existem as críticas, existe também a falta de respeito. A falta de respeito a gente ignora, eu não sou muito de ficar utilizando o tempo para responder, quando faltam com respeito com a gente, eu gosto de utilizar o nosso tempo para que a gente responda às pessoas aquilo que é crítica, aquilo que é construtivo, aquilo que vai trazer algum ganho para o município de Pirapora. Ou a falta de respeito, eu acho que a gente não vale a pena perder tempo com isso. Alex, vamos fazer uma cronologia aqui boa. Você foi vereador, se elegeu em Pirapora, foi até uma surpresa na época, né? Exatamente. Falou aquele menino que trabalha no programa da Sexta cheia. Sexta Cheia, virou vereador. E você foi um vereador de oposição combativo e que surpreendeu as pessoas, porque era um vereador na época que já tinha uma formação superior, que é uma coisa rara também no interior, né, Uhum, nas uhum. representações populares, e conseguiu se destacar na Câmara. Conta um pouco essa história da Câmara aí. Então, eu fui eleito pelo PT, todo mundo acompanhou a minha trajetória política, eu não tinha pretensão de me tornar vereador. Mas fui tomando gosto pela política. Vivia muito próximo à política, em cargos políticos, e fui tomando gosto pela política e decidi, junto com a família à época, eh, decidi me candidatar a vereador. E, curiosamente, naquela época eu fui o menos votado. Eu tive Dos 300 eleitos, né? dos eleitos, eu tive acho que 367 votos, numa coligação que foi favorável para que eu pudesse entrar. Entrei, inclusive o meu vice foi o mais votado daquela época, que é o Mauricinho, foi o mais votado. Eu brinco com ele assim: "Ó, Mauricinho, você me puxou lá quando eu fui candidato a vereador, agora eu te puxei para ser o nosso vice". E fui eleito como menos votado, existia até uma brincadeira que um radialista fazia lá, o Rogério, que à época estava em outra rádio, ele brincava assim: "Ah, você", no jargão, do futebol, né, "você é o vereador lanterninha",
porque eu fui o último a entrar. Entrei e era um momento muito favorável para construir uma narrativa dentro da oposição. A gente, na Câmara, eu abri mão de não participar da primeira mesa, não ser candidato a presidente de Câmara nos 2 mandatos, que eram de 2 em 2 anos, eu abri mão disso para ser vereador. Eu queria me dedicar 100% à vereança. E fiz isso. Fui conquistando a confiança da população, a população acompanhava muito a Câmara, nós conseguimos ali no grupo do G8, né, que tinha o Anselmo, o Cleito, o Mauricinho, o Leandro, o Pastor, o Dema, eu, a gente tinha o Anselmo Caires, que era o decano ali, o mais velho, ele nos deu muito suporte, ele nos dizia assim: "Olha, não se encantem muito com isso aqui, e muito cuidado com aquilo que vocês falam". E isso ficava muito na minha cabeça. Eu tinha que fazer críticas, porque o governo errava muito, mas eu tinha que ter muito cuidado com aquilo que eu falava. Inclusive, hoje, enquanto prefeito, nesses 2 mandatos, eu tento ser muito coerente com aquilo que eu falava enquanto era vereador, com aquilo que eu criticava e com aquilo que eu preciso fazer. Lógico que a gente tem que ter uma responsabilidade financeira, responsabilidade com o dinheiro público, mas a gente tem que ser muito coerente. Eu ia para a greve junto com o servidor, tenho um respeito muito grande pela classe dos servidores públicos municipais, sou muito transparente com eles, sempre digo: "Olha, a gente precisa ser muito transparente com vocês, abrir o caixa e dizer: 'Olha, o que eu posso fazer é isso'", porque a gente tem um bolo que precisa ser fatiado para todo mundo, precisa ser fatiado para a saúde, para a educação, para o esporte, para o lazer, para o turismo, e esse bolo que é o bolo que a gente precisa fazer milagre para que ele seja fatiado e todo mundo possa pegar a sua fatia de forma justa. Mas, voltando ao assunto de quando fui vereador, então eu devo muito a esse grupo, sabe, PC. Lógico que hoje nós temos uma nova formulação na Câmara, nós da base de governo, dos partidos que compõem a nossa coligação, nós elegemos 13 vereadores, aí veio mais um vereador, hoje nós temos 14 vereadores de base na Câmara, mas é uma base construída com muito diálogo e muito respeito. Eu respeito muito a crítica dos vereadores, às vezes eu falo até para os secretários, ouçam mais a voz dos vereadores, porque os vereadores, eles são pessoas oriundas de uma população que acreditou neles, votou, eles representam esse nicho, esse Eles que público. estão na ponta ouvindo o que o povo está E a gente reclamando. eu trabalho muito com respeito ao contraditório, às críticas, disse isso anteriormente, e é assim que funciona. E tive muito sucesso na Câmara, porque eu era muito curioso, eu era muito estudioso e eu gostava de ser vereador. Eu adoro o legislativo, gosto muito do legislativo. Eu acho que desempenho uma função boa no executivo, mas eu, durante os anos que fui vereador, fui muito, aguerrido, muito, impulsivo às vezes, mas com muita, cautela para que eu pudesse falar aquilo que era verdade, para que eu não acusasse as pessoas injustamente. Fiz muita, idas ao Ministério Público com situações que eu achava que o governo não cumpria com a lei. Tive sucesso em muitas delas. Eu acho que, foi essa soma de atuação, de, eh, de muita vontade de fazer as coisas por Pirapora, que as pessoas resolveram apostar e me elegeram como prefeito, elegeram o nosso grupo, e o grupo cresceu, nós temos um grupo hoje muito maior, a gente mesmo respeitando muito a oposição, a gente trouxe muitas pessoas da oposição, porque governo é assim, composição é assim, a gente não governa sozinho e a gente não governa só com aquelas pessoas que são iguais a gente tem que trazer as pessoas da oposição, a gente tem que dialogar com a oposição, para que a gente possa sempre dizer para as pessoas: olha, o que a gente está fazendo aqui é buscando sempre o melhor para a nossa cidade. Alex, quais são as coisas que mais te dão orgulho quando você olha para trás e vê o seu mandato de prefeito de Pirapora? Cara, é tanta coisa, assim, eh, a gente fez muita obra de infraestrutura. Isso isso nos capacita, nos gabarita a disputarmos uma outra eleição e tivemos um êxito muito grande Muito nas urnas, né, asfalto, muito avenida. asfalto. Mas tem ações pequenas, sabe, PC, que eu, como uma pessoa que tem as raízes socialista, eu gosto muito da igualdade, sabe. Então, quando você asfalta uma rua é muito importante, mas a gente fez ações pequenas no governo, por exemplo, nós criamos um banco de cadeiras de rodas em parceria com a APAE. Nós investimos,
mais de R$ 500.000 em 4 anos, é um valor considerável. E é muito gratificante você pegar uma mãe que tem uma filha que está numa cadeira que não é mais adaptada para ela, ela já cresceu e ela não tem grana para trocar essa cadeira, e você poder ofertar isso, você poder realizar esse sonho. Isso me dá muito mais prazer do que asfaltar uma grande avenida. Lógico que é muito importante o asfaltamento da grande avenida. Eu falo muito para as pessoas, sabe, pensar, a política boa é aquela que me enche de orgulho, é aquela que entra no portão das pessoas. O asfalto é muito importante, o esgoto é muito importante, mas e do portão para dentro? Como que essa família está vivendo? A família dos deficientes, a família do desempregado, a família do jovem que quer qualificação. É essa política que me arrepia, e inclusive falando disso, estou aqui arrepiado, emocionado, porque é essa política que transforma a vida das pessoas, é aquela que entra do portão para dentro. A política de asfalto, de infraestrutura, ela é muito bonita, mas o que ela traz do portão para dentro? Ela traz o emprego, né? Ela traz a saúde, ela traz o desenvolvimento. Pirapora se desenvolveu muito, a gente criou ações em Pirapora, por exemplo, um cartão feira me enche muito de orgulho. Você poder dar uma pessoa que está ali com problema de desnutrição, que está ali com insegurança alimentar, que esse é o termo, né? Você dá a ela um cartão que ela pode ir na feira, comprar na mão do produtor, e o produtor se beneficiar daquilo, e o dinheiro ficar em Pirapora. Essa que é a política transformadora. Isso dá muito prazer para o prefeito Alex César, e acho que para toda a nossa equipe. Alex, você foi um dos primeiros prefeitos do Brasil que conseguiu climatizar todas as salas de aula das escolas municipais. E Pirapora é um município grande que tem muitas escolas municipais. Conta como é que foi esse processo. Então, essa política é a política que me enche de orgulho. Você pega numa cidade igual Pirapora, que faz 40 graus no verão, você poder ofertar conforto, tranquilidade dentro de uma sala de aula. Tranquilidade, eu digo tranquilidade porque uma sala de aula onde tem 5 ventiladores fazendo barulho, é difícil para o professor ensinar, é difícil para o aluno absorver, porque é insalubre uma sala de aula a 40 graus. E a gente pensou assim, olha, vamos climatizar as salas de aula? Aí eu disse para o meu secretário assim, vamos climatizar, a minha secretária, mas nós precisamos ter sustentabilidade para isso. O que é essa sustentabilidade? Financeira. Primeiro que a gente vai colocar ar-condicionado em todas as salas de aula e a gente vai gerar uma conta de luz enorme e a gente precisa financiar isso. Aí eu falei assim, ó, vamos partir, vamos fazer um estudo para que a gente possa colocar fotovoltaicas também nas escolas. Então nós colocamos usinas fotovoltaicas, não em todas, mas em algumas que sobra energia para atender outras, e colocamos a climatização. Isso é uma revolução, eu posso dizer uma revolução dentro do sistema de ensino municipal. Por quê? Porque traz esse ambiente mais aconchegante, mais confortável dentro da sala de aula, que precisa ter tranquilidade, precisa ter silêncio. Aí tem pessoas precisam absorver conhecimento. Aí tem muita gente que esbarra num problema e fala, não, esses dias eu estava ouvindo o pessoal, estou tentando colocar a usina fotovoltaica lá no lugar que eu administro, colocar ar-condicionado nas salas de aula, só que eu tenho um problema de fiação, de capacidade. Eu falei, olha, o prefeito de Pirapora conseguiu enfrentar isso em dezenas de pontos diferentes. Mas tivemos dificuldade também. Dificuldade porque, assim, grande, mas você enfrentou. Nós tivemos dificuldade, principalmente nessa questão Você de poderia ter recuado interno. e falado, não vou fazer porque não tem estrutura. Mas a gente coincidiu que, assim, quando você pega uma escola antiga, geralmente o cabeamento, os cabos que passam lá em cima do telhado, são cabos antigos que realmente não aguentam. É preciso trocar. Então tem que fazer um planejamento. Eu vou diminuir minha conta de luz, mas eu vou fazer um investimento. Esse investimento vai ser pago em pouco tempo. É o que a gente fez. A gente já está acabando de pagar o investimento e isso hoje gera até excedente de energia que eu posso utilizar em outro lugar. Outro pioneirismo de Pirapora, Alex, aliás, quem não conhece Pirapora precisa conhecer, que é uma cidade legal, interessante, é a questão do transporte público gratuito. É uma discussão internacional, ultramoderna, que São Paulo, por exemplo, conversa muito sobre a possibilidade de implantação do transporte Já público tem teste em gratuito, São Paulo durante feriado e acho que é o domingo. porque é um direito da população e é uma das coisas que mais pesam no orçamento das famílias, é a questão do transporte. É lógico que Pirapora ainda enfrenta problemas, né, em relação à questão do transporte, mas conta como que você chegou nessa solução. Pirapora, de novo,
uma das primeiras cidades do Brasil que conseguiu climatizar as salas de aula, uma das primeiras cidades do Brasil que conseguiu fazer o transporte coletivo gratuito. Então, a necessidade é aquela história do sapo, né? Faz o sapo pular. A gente, quando assumimos a prefeitura, havia ali uma ruptura de uma empresa de contrato, porque ela não tinha mais lucro. Hoje é muito difícil para os municípios manterem as empresas, porque fica caro para o cidadão. A passagem em Pirapora, se eu não me engano, quando a gente entrou, já era quase R$ 5. E essa empresa queria ir embora, porque ela disse para nós que quando ela começou, ela transportava 120 mil pessoas por mês. Isso há 20 anos. Eh, foi s o Alternativas foram sendo criadas de transportes, né, aplicativo, mototáxi, motocicleta ficou muito fácil para comprar, hoje tem as bicicletas elétricas, e as pessoas não estavam andando mais de ônibus. E essa empresa estava transportando 16 mil pessoas por mês, então não era sustentável. Ela falou: "Nós vamos embora". E eu falei: "Olha, nós temos um problema, nós temos que achar a solução". Aí chamei o meu pessoal e falei assim: "Olha, vamos propor para essa empresa para que ela transporte os servidores públicos municipais de forma gratuita e a gente pague um valor mensal para eles". Eles fizeram um cálculo, eu fui e perguntei assim: "Olha, e se for para todo mundo?". Aí eles apresentaram um valor. Eu falei assim: "Cara, vou comprar essa ideia. Vamos assumir isso?". Vamos. Fizemos nossas contas lá e assumimos. Eh, e o que que isso traz de benefício para a população? Ainda não é o ideal, ainda tem muita falha, inclusive dia 26 de maio agora, nós vamos fazer uma audiência pública chamando a população para ela dizer para nós: "Ó, não está legal, mas dentro daquilo que eu pago, dentro da quilometragem que eu tenho, o que que vai te agradar?". É a população que tem que dizer. A gente tentou fazer isso dentro do gabinete, com o pessoal do nosso setor lá, inclusive pessoas que utilizam o transporte coletivo, mas tem que ser a população que tem que dizer. Então nós vamos fazer isso na Câmara, mas ainda não é o ideal, porque ainda tem falhas. A gente precisa ter métrica, a gente precisa saber quantas pessoas estão usando. A gente ofertou, mas a gente ainda não tem como medir isso. Mas é uma tendência. Mas é muito recente É uma também, né? tendência. E o que que isso trouxe para nós? Nós ganhamos alguns prêmios, inclusive fui para fora do Brasil conhecer países onde tem transporte coletivo de graça, como a Estônia, por exemplo, e funciona muito bem. O que que isso traz de benefício para a população? Primeiro que ela economiza. Se hoje Pirapora tivesse que cobrar da população a passagem, eu tenho certeza que isso estaria próximo dos R$ 6 ou R$ 7. É caro. Para quem sobe e desce uma vez, são R$ 14. E para quem vai, e por aí vai, é R$ 28 por dia. É muito caro. Aí quando você oferta isso para a população que não utilizava, a população quer usar, e usar muito. Tem horários em Pirapora que parece que eu estou na capital, que está todo mundo dentro do ônibus. O ônibus está andando até empenado lá, que todo mundo ali dentro do ônibus, e é muito bacana ver isso. Precisamos melhorar, precisamos, mas isso trouxe, PC, como é que eu vou dizer? Um fluxo, as pessoas andam mais dentro da cidade. Antigamente, o aposentado que não pagava passagem, ele olhava a promoção lá no supermercado, no bairro, e fala assim: "Eu vou lá comprar uma caixa de sabão, que lá está mais barato". Hoje todo mundo pode fazer isso. Se o cara pega o folhetim lá do supermercado, estou dando um exemplo de como que as pessoas estão circulando, e isso favorece o quê? Desconcentra a renda. A renda, ela é gasta, na verdade, desconcentra o gasto dele, que ele Sim. gastava só no bairro dele. Como ele não paga ônibus, ele anda mais. Ele vai no bairro Bom Jesus, ele vai no bairro Sagrada Família, ele vai no bairro Cidade Jardim, que tem supermercado, que tem lojas. Então as pessoas estão circulando mais na cidade, porque o transporte é de graça. Alex, outras coisas importantes foram unidades de saúde que você implantou e obras que estavam paradas para poder aumentar esse atendimento à saúde das pessoas. O número de equipamentos lá praticamente dobrou, triplicou. Como é que foi esse trabalho para, por exemplo, 2 unidades de saúde importantes que, tipo assim, estavam, eh, com placa, mas 10% construída, se não nem isso, parado há 10, 12 anos, que você conseguiu retomar e em pouco tempo entregou para a população? Na verdade, nós pegamos vários setores da prefeitura, PC, sucateados, né? A gente pode dizer as escolas, os prédios públicos. Todos os prédios públicos do sistema de educação municipal precisando de reforma. Há anos sem fazer reforma. Todos os PSFs precisando de reforma, sucateados, né? Pra você ter uma ideia, os nossos PSFs não tinham
câmara fria para vacina. Nós colocamos câmaras frias em todos os PSFs. Reformamos todos os PSFs. E pegamos esses dois que estavam lá, um amontoado de ferro, junto com o governo do estado, que era, inclusive, agradecer ao governador Zema, que nos passou um recurso, nós entramos também com parte desse recurso, fizemos 2 PSFs novos, estamos reformando a unidade central que atende a população, modernizamos a hemodiálise, inclusive agora, recentemente, recebemos a sinalização do governo do estado, que vai nos passar 4 milhões para a gente construir a nossa unidade própria. Fizemos unidade oncológica em Pirapora, que isso custou quase 5 milhões, na verdade não custou, foi investido, isso é investimento, porque você tirar a pessoa que está sofrendo com câncer da estrada, para que parte desse tratamento seja feito em Pirapora, isso é humanização. É isso que me enche de orgulho. Construir uma unidade oncológica, isso era um sonho da população, isso era um sonho de quem vivia na estrada, vomitando, sofrendo, com dor, doente. Isso que me arrepia, isso que me dá garra para levantar todo dia e falar assim, eu preciso trabalhar mais. Eu falo muito para os nossos secretários, nós estamos no nosso segundo governo, eu troquei poucas pessoas, nós temos um desafio imenso, sermos melhores do que nós mesmos. E isso não é fácil, porque nós colocamos o sarrafo nosso bem alto quando nós fizemos reforma em todas as escolas, reformas em todos os PSFs, construímos mais 2 PSFs, construímos praças, asfaltamos o maior número de asfalto da história de Pirapora dentro de um mandato. Isso nos dá muita vontade de querermos ser melhores do que nós mesmos. Nessa onda da saúde aí, você acabou esquecendo de uma das obras que mais vai impactar, que é o novo pronto-socorro. Pronto-socorro da Fundação. A Fundação, quem passa lá em frente à Fundação, que é um hospital regional em Pirapora, que atende a micro-região e desafoga Montes Claros, que a gente sabe como que é aqui, né? A gente vai fazer um pronto-socorro muito mais moderno, muito mais aconchegante, do jeito que as pessoas precisam. Agora, Alex, Pirapora sempre foi conhecida como cidade da cultura e do turismo. Depois deu lugar, infelizmente, um longo período de manchetes negativas, em que o nome de Pirapora ficava, infelizmente, sempre associado a questões envolvendo corrupção, operações de polícia, etc. E hoje, eu percebo isso, né? A gente viaja, roda muito. Quando tem um feriado, quando tem um feriado prolongado, uma situação, um final de semana, a pessoa vai para Pirapora, sempre tem alguma coisa, um evento. Esse resgate da cultura e do turismo em Pirapora era um projeto seu ou isso acabou acontecendo naturalmente? Como é que você está trabalhando isso? Na verdade, PC, desde quando eu assumi o primeiro mandato, tudo aquilo que as pessoas falavam comigo, olha, Pirapora já teve uma praia, Pirapora já teve uma fábrica de cerveja, Pirapora tinha um turismo. Eu lembro quando eu morava em Belo Horizonte, eu ainda não conhecia Pirapora, eu conheci Pirapora em 95. Eu passava ali no centro da cidade, perto do Mercado Central, e via colado nos postes assim, Carnaval em Pirapora. Aí você andava mais um pouco, você via um bar, Temos Antártica de Pirapora, né? Isso ficava muito no meu ouvido, assim, isso me incomodava muito. Pô, as pessoas têm esse pertencimento com Pirapora, de que Pirapora é a cidade do turismo, que é a cidade do Rio São Francisco, que é a cidade que tem a melhor água. A gente precisa resgatar, a gente precisa vender melhor a imagem de Pirapora, que estava muito queimada por causa de mau uso de dinheiro público, prisão. Isso machucou muito Pirapora. Portanto, quando eu entrei na prefeitura, quando o nosso grupo assumiu a prefeitura, havia muita desconfiança da população e do próprio servidor. O servidor foi muito maltratado. Pirapora foi muito maltratada e a imagem de Pirapora ficou muito ruim. A gente precisava primeiro mexer na infraestrutura da cidade. É um processo de longo prazo. A curto prazo, o que a gente tinha que fazer? Mexer na infraestrutura e vender a nossa cidade. Como que a gente vende a nossa cidade? Mostrando que ela é bonita, mostrando que ela é aconchegante, mostrando que ela tem o rio e que ela tem festa. O que as pessoas sentiam falta e falavam muito? Ah, Pirapora, acabou a festa do sol.
Nós precisamos resgatar a Festa do Sol. A primeira Festa do Sol nós fizemos com 5 dias. Foi quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Foi uma festa muito grande para quê? Para dar um impacto. Então nós demos um impacto. O Carnaval de Pirapora é um carnaval bom. Só que a Festa do Sol ficou maior que o Carnaval. O Carnaval hoje de Belo Horizonte, ele está retirando muitas pessoas do interior. Mas nós fizemos os carnavais e carnavais bons, com artistas bons, com valorização dos músicos locais, das tradicionais marchinhas e tradicionais blocos. Ainda tem muito por fazer. O retorno do vapor, agora a água, né, as águas do Rio São Francisco, ele vai trazer o turismo naturalmente de volta. Existia um vácuo, né, existia um espaço a ser ocupado, que era o do vapor. Eu, desde 2014, que eu colocava um projeto debaixo do braço, ia para Belo Horizonte, no IEFA, dizer, olha, é preciso se preocupar porque o vapor vai ter que sair da água. O barco está com problema no casco. A prefeitura não tinha dinheiro para isso. Então, ali em 2014, entreguei um pedido no IEFA, aquilo virou um projeto, foi licitado em 2017, e depois deu um desacordo lá com o IEFA e FAM, enfim, o vapor parou, saiu até da água, foi para o seco e ficou ali parado. Aquilo dava uma tristeza muito grande no piraporense, principalmente no prefeito. Passei muito aperto, teve 2 anos com muita chuva, e aquilo nos dava um desespero, que a qualquer momento podia arrastar o barco que estava fora d'água, o rio encheu, e a gente falou assim, olha, é um desafio para mim. Aí nós conseguimos um empréstimo junto ao BDMG, uma operação de crédito, e felizmente nós achamos, nesse mesmo intervalo de tempo, a gente achou um edital na Eletrobras. A Eletrobras financiou para a gente a obra do vapor a custo zero para a prefeitura, refizeram um projeto muito mais arrojado, fizeram praticamente outro barco, 5 milhões de reais, e o barco hoje está entregue à população. É um orgulho enorme para nós colocar aquele barco na água, ouvir de novo o barulho dele navegando, o apito, isso está preenchido. Agora a gente precisa de rio, né? Rio São Francisco, a gente sabe que a gente tem problema de seca, Três Marias é que controla o rio, nós precisamos de fazer dragagem para a gente fazer o nosso passeio. E Pirapora tem uma curiosidade, hoje nós estamos gravando no dia 17 de maio, vai acontecer em Montes Claros, até mandar um abraço para eles, muito competentes, Sérgio e Rogério, uma festa tradicional que é a Baianeira, que já virou tradicional a micareta, e as pessoas vão pagar lá, sei lá, 300, 400 reais, para poder ver o show de Bel Marques, que o povo de Pirapora viu de graça. Viu? E talvez verá Na praça novamente. pública. E verá novamente o ano que vem. A gente tem alguns artistas que a gente tem um carinho especial. Por quê? São artistas que levam 30 mil pessoas para uma área de eventos em Pirapora. E porque a população, né, Alex? Por exemplo, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de viajar, pagar para ver um show da pessoa que a gente gosta, participar de uma festa, ir no ingresso. E as pessoas às vezes falam, eu sou um cara que bato nessa tecla contra. Eu acho o seguinte, o gasto desmedido e corrupto você não pode ter de jeito nenhum. Agora, investir no lazer da população, o lazer é um direito. O cidadão tem direito ao lazer, então ele tem direito a ter um show bom no aniversário da cidade, nas festas, porque entretenimento, cara, isso forma, isso faz parte da formação das necessidades básicas do ser humano. E é investimento, PC. Sim, porque esse dinheiro volta no comércio, nos hotéis, nos restaurantes. 3, 4, 5 vezes mais. Quando você investe 3 milhões, vai voltar 10. Porque isso movimenta toda a cadeia. É interessante, eu gosto de contar essa história. Na primeira Festa do Sol que nós fizemos, nós demos uma volta no comércio. E depois da festa, logicamente, né? E um vendedor um dono, um empresário, dono de uma loja de calçados, chegou para mim, para o Hélio Júnior, que era o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, que a gente estava andando nas lojas, e falou assim, olha, no sábado da Festa do Sol, eu vendi igual o dia 24 de dezembro. Ou seja, o comerciante fica o ano todo esperando dia 24 de dezembro, que é o dia que ele mais vende. Aí, dentro do calendário de festa do município, a gente cria um dia que vende igual o dia 24 de dezembro. É isso que nos dá prazer. Ou seja, nós estamos fazendo a coisa certa. Quando você fala assim, tem muita cidade aí que o mau uso do dinheiro público,
né, quando esse dinheiro é utilizado para ser desviado em shows. Pirapora já passou por isso, né? Teve gente presa porque desviaram dinheiro em show. Até hoje respondem em processo. Isso é péssimo para o município, porque o dinheiro vai embora e ainda mancha a imagem da cidade. Outro dia saiu uma lista no Tribunal de Contas e colocou Pirapora, se eu não me engano, entre as 5 cidades mineiras que mais gastou dinheiro com shows. Aí eu virei e falei assim: olha, é corrupção isso aí? Não. Eles estão só apontando quais foram as cidades que mais gastaram. Inclusive, Buritizeiro estava lá também. Aí eu falei assim: olha, eu só não gasto mais porque não tem. Porque se tivesse, eu gastava com festa também. Enquanto você está fazendo obra, você está reformando escola, você está reformando PSF, você está pagando em dia seu servidor, você deu melhorias para várias categorias do servidor. Tem que fazer festa sim? Lógico que você não pode fazer festa faltando dinheiro para algumas coisas. Aí você tem que diminuir, tem que botar o pé no freio. Mas teve dinheiro, nós fizemos e foi um sucesso. Você Pirapora estimula, né, novos investimentos, porque com mais festas as pessoas se animam a abrir mais lojas, gerar mais certeza. empregos, abrir mais restaurantes, mais bares, né? Mais hotéis, pousadas. E é perceptível. Eu gosto de ouvir as pessoas, né? Um dia eu conversando com um garçom, ele virou para mim e falou assim: Alex, faz mais festa. Eu falei: por quê? É porque eu ganho mais gorjeta. Eu ganho mais os meus 10%. Aí eu arrumei o piso lá de casa, eu troquei de bicicleta. Eu falei assim: nossa, que bacana. Então é bom ouvir isso, né? Ou seja, fazer festa é importante. É importante para a autoestima da cidade, da população. A população gosta de festa, o prefeito gosta de festa. Vamos fazer festa enquanto a gente puder. Não vou cometer irresponsabilidade. O Vapor inaugura dia 1º de junho, aniversário de Pirapora? 1º de junho. O vapor já está na água, já fizemos todos os testes, está tudo ok com o vapor. Dia 1º de junho, nós vamos fazer, na verdade, um evento. Dia 30, dia 1º, não, 20, como é que é? 30, 31 e 1º de junho, nós vamos fazer tudo concentrado lá perto do vapor. Vai ter apresentação de orquestra, vai ter inauguração de obra, vai ter anúncio de mais obra, vai ter Orquestra Sinfônica Jovem, que é um produto turístico nosso, que é como se fosse a Vesperata de Diamantina, só que acontece dentro do vapor, na beira do rio, e as pessoas assistem o espetáculo da Orquestra Sinfônica sentadas ali na beira do rio, numa noite bonita, como é a noite de Pirapora, estrelada, que não tem previsão de chuva, provavelmente vai estar fazendo um friozinho gostoso, que a gente também não aguenta aquele calorão o ano todo, tem que ter um pouquinho de frio. Nós vamos lá para a beira do rio, assistir a Orquestra Sinfônica Jovem, tocar no nosso vapor, e inaugurar o barco, vai ter desfile de aniversário da cidade, não vai ter grandes shows, porque a gente resolveu, dessa vez, colocar os artistas nossos também no palco. Nós somos o governo que mais colocou artistas de Pirapora no palco, e agora nós estamos criando uma forma de remunerar melhor os nossos artistas locais. Agora, por outro lado, você está ajudando no show do Encontro de Motoqueiros, né? Exatamente, é uma grande festa também, bem lembrado, dia 19, no feriado do dia 19, ocorre em Pirapora. Feriado de Corpus Christi. Exatamente, o encontro dos motociclistas, dessa vez o Calangos, que é o que propõe a festa, que organiza a festa e tem o apoio da prefeitura. Nos últimos anos, quando a gente entrou, eles eram muito desvalorizados. A gente enxerga que essa festa é uma festa que traz recursos para Pirapora e a gente ajuda o motoclube, a gente ajuda a fazer e coloca isso no calendário do aniversário da cidade, que é no mês de junho. Esse ano qual vai ser o show? Esse ano tem previsão já de... Porque o pessoal do motoclube, eles gostam de rock and roll, né? Sim. É diferente da turma da micareta. O ano passado nós colocamos Jota Quest, que foi o aniversário da cidade, coincidiu no mesmo dia do aniversário da cidade. Esse ano já tem previsão da banda Nenhum de Nós, que é uma banda de rock, e tem uma banda nova que chama Rei Sam, que é com o Reinaldo Meirelles e com o Sandami, que era do Sambô. Eles fizeram uma banda de rock e é um sucesso. A gente já trouxe também Detonautas. Trouxemos ano passado também, foi um Biquíni sucesso. Cavadão. Ano passado trouxe uma banda também que está arrebentando, que é a Rock Beat. Teve Hanoi. Biquíni Cavadão, Hanoi. É nessa linha aí de rock and roll. Então, para todos os públicos, Pirapora está de braços abertos. Isso aí. Alex, a gente falou muito de coisas que já foram feitas, né? Quais são as novidades aí para os seus próximos 3 anos de gestão, 3 anos e meio? Então, a gente mexeu muito na infraestrutura de Pirapora. Eu falo muito com o meu pessoal assim, quanto mais a gente faz, mais tem por fazer. Tem muito bairro Sagrada Família para calçar, tem muito bairro Cidade Jardim ainda, principalmente na parte mais carente, que precisa da atenção melhor. A gente vai dar uma atenção melhor para o bairro Cidade Jardim, na parte mais carente. A gente vai dar mais atenção lá no Sagrada Família. Na Sagrada Família era um bairro que sequer
tinha água na torneira. Nós fizemos uma rede de água com quase 4 quilômetros por bairro Sagrada Família, onde as pessoas hoje abrem a torneira e tem água na torneira. Nós temos investimentos no SAAI, vamos continuar fazendo para que a gente possa ofertar cada vez mais água de qualidade e em quantidade. Esse é um desafio nosso que a gente vai continuar assumindo. Pavimentação, tem muita pavimentação. Nós assinamos segunda-feira, nós vamos assinar uma ordem de serviço de uma rua que ninguém imaginava que a gente ia fazer, que é uma rua que leva um fluxo, tira um fluxo da rua Montes Claros, que é uma rua importante em Pirapora, e joga esse fluxo na João Cota Sobrinho, que vai ligar o bairro às indústrias, para que as pessoas que saem ali, mais de 5, 6 mil pessoas saem por dia das indústrias, que empregam. As indústrias empregadas vão poder passar por esse canal. O final da Carlos Chagas também vai ser asfaltado. Para os próximos anos, nós temos mais asfalto no bairro São Geraldo, temos mais asfalto no bairro Nova Pirapora. Nós queremos, PC, agora, nesse segundo mandato, embelezar mais a nossa cidade. Nós estamos finalizando obras muito importantes que embelezam a nossa cidade. A Praça da Matriz de São Sebastião, a Praça da Entrada da Cidade da 102, a Entrada da Cidade, a Avenida Alcides de Oliveira Rosa, a Avenida L. Nós estamos terminando muita coisa, mas nós sabemos que tem muita coisa por fazer. Nós vamos embelezar, nós vamos fazer mais praça, nós vamos fazer um projeto ali entre as duas pontes, né, que é a Ponte Velha e a Ponte Nova, para que a gente possa embelezar aquela beira do rio também. Então, assim, tem muita coisa por fazer. Isso que eu ia perguntar, vai sair o Balneário das Duchas? Então, a gente está com um projeto aí de quase 10 milhões. Nós estamos tentando fazer dinheiro novo. A gente precisa fazer dinheiro, buscar recursos com o Ministério do Turismo, buscar recursos com os nossos deputados, para que a gente possa fazer esse projeto ousado também, que é a reforma ali das Duchas até a Ponte Nova. Isso custa quase 10 milhões, não sei se atualizado está dando isso, deve estar dando até mais, mas a gente quer fazer isso, porque a cidade, para se recuperar o turismo, tem que mexer na infraestrutura dela. Aí envolve infraestrutura de saúde, envolve infraestrutura urbana, hoteleira. Então é um desafio a longo prazo. Nós estamos plantando uma semente. Eu não serei prefeito novamente, né? Meu mandato termina daqui a 3 anos e meio, mas espero que aquilo que a gente está plantando seja um projeto para Pirapora e não para um governo só. Agora, Alex, isso aí que você falou, não vai ser mais prefeito. E depois de ser prefeito? PC, eu gosto... Qual que é o futuro de Alex César? Eu gosto da política. Eu vou estar na política. Eu gosto do legislativo. O nosso projeto é para daqui a 6 anos a gente se lançar candidato a deputado e tentar uma cadeira no legislativo. É onde eu gosto, é o que eu gosto de fazer. E eu acho que eu ainda tenho muito para contribuir. Eu tenho uma responsabilidade com o povo de Pirapora, de cumprir esse mandato, mas quero contar com o povo de Pirapora para que a gente possa fazer um projeto mais ousado para 2 anos após o nosso mandato, que será uma eleição novamente para presidente, deputado, senador. Eu quero arriscar, porque eu acho que eu ainda tenho muito para contribuir. Gosto do que faço, gosto de estar na política, estarei na política de qualquer forma, mesmo sem mandato, mas quero arriscar e quero contar com o povo de Pirapora, do norte de Minas, porque eu acho que a gente tem muito ainda para contribuir. Esses 2 mandatos de prefeito, não tem escola de administração pública nenhuma que te ensina no mundo a fazer gestão de gente, gestão de cidade, que é um desafio enorme. Aprendi muito e quero utilizar isso para fazer o bem para as pessoas, que é aquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de cuidar de gente, eu gosto de estar no meio de gente. Acho que essa é a essência, tem que ser a essência de todos os políticos. Gostar de gente e estar no meio de gente. Pirapora já teve, num passado que já está ficando um pouco até distante, 2 deputados ao mesmo tempo. Vanderlei Ávila e Armando Costa. Verdade. Que eram votados lá. Exatamente. E as pessoas às vezes acham que isso pode parecer distante. Mas, assim, tem muitos deputados que hoje ajudam o município através de diversas forças, né? Isso é uma construção, né? Deputado de direita, deputado de esquerda, deputado de diversas regiões, e que são importantes para o município. Mas ter um deputado do município é uma diferença muito grande, né, Alex? Mas isso tem que ser um projeto. Ajuda, né? Isso tem que ser um projeto. E não é um projeto sozinho, né? Lançar uma candidatura hoje, se eu sair daqui e falar assim, eu sou candidato a deputado ano que vem, existe uma ruptura. Existe uma ruptura com o deputado estadual, existe uma ruptura com o deputado federal, né? E existe uma ruptura com outros deputados. E isso faz mal para Pirapora. E eu não estou na cadeira de prefeito para fazer mal para Pirapora. Eu estou na cadeira de prefeito para fazer bem
por Pirapora. E essa ruptura seria uma ruptura muito egoísta. Seria para mim, pensando em mim. Então eu quero pensar em mim e no povo daqui a 6 anos. Então você vai construir isso para Vamos frente. construir. Alex, muito bom. Demos uma passada aqui pelos mandatos, né? Gestão bacana, falamos de passado, falamos de presente, falamos de futuro. Muito obrigado por você ter vindo aqui ao PCcast. As suas considerações finais, sua mensagem para o pessoal de Pirapora, com certeza vai acompanhar muito, e para toda a nossa audiência aqui do norte de Minas, Minas, Brasil, porque a internet você já viu, né? A coisa circula. Obrigado, PC, obrigado. Primeiramente agradecer. É um espaço muito bom, é muito bom estar aqui, sentado aqui nessa cadeira que outras pessoas muito importantes passaram por aqui, pessoas inclusive que eu admiro muito, né? Eu acho que eu disse quase tudo na entrevista. Continuaremos mais esses 3 anos e meio como prefeito, com muita vontade de trabalhar, com muita parceria com os nossos deputados, com muita parceria com a população de Pirapora. A nossa essência na política é essa. Eu falava muito no primeiro mandato: cuidar de gente. E temos que estar cada vez mais próximo das pessoas. O prefeito Alex César, essa pessoa, não mudará. Teve outro dia uma pessoa que falou assim: você é muito acessível. Eu falei: mas é a minha essência. Eu não vou deixar de ser acessível. Eu não consigo não ir ao supermercado no sábado. Eu não consigo não ir à feirinha das mulheres. Eu tô até ausente, estou precisando ir lá. Essa é a minha essência, é a essência do prefeito Alex. É o que eu tento passar para a nossa equipe. É o que eu tento passar para as pessoas que se inspiram na política. Sejam mais presentes na vida das pessoas. Gostem de gente, porque senão não vale a pena. É isso aí. Gente, esse foi Alex César no nosso 23º episódio do PCcast. Voltamos na próxima semana.